Olá, pessoal. Anteriormente, nós fizemos um projeto, aquele que fizemos tutorado no início desse módulo, para que eu pudesse demonstrar para vocês uma forma de garantir a navegação dinâmica e reativa. E naquele exemplo, né, nós usamos Signal, que era uma forma de trabalhar com Single Page Application, modificando e ocultando partes da tela. Então, ao invés de solicitar uma nova página para o servidor, o Angular se responsabilizava de exibir partes da interface, dando uma experiência mais fluida. Vocês devem ter observado isso. Só que existe uma outra forma de trabalhar com essa reatividade de páginas que vai além de trocar as telas, que é o uso de rotas. Então, quando você usa o Angular 100%, né, você tem que usar rotas, porque é ele que vai garantir uma estrutura correta de navegação. É a forma mais profissional, né, de trabalhar com essa reatividade e troca de trechos da sua interface. Por quê? Porque trabalhando com rotas, você vai ter maior organização, vai ter um sistema mais robusto, pronto para escalar. Esse é um grande diferencial. E o Signal, né? Por mais moderno que seja, inclusive foi incorporado nas novas versões do Angular, muito moderno, tem se usado bastante. Você precisa avaliar, né, o tamanho e escalabilidade do seu projeto. Embora muito usado, ele tem algumas limitações no sentido que, se vocês observarem lá no topo, a página está mudando de conteúdo, né? Mas ele não troca o URL lá em cima. Então, ele não tem uma boa integração com o navegador nesse sentido. Então, se ele não tem a troca de URL lá em cima, você não consegue usar os recursos, por exemplo, de voltar, não consegue usar o histórico de navegação, não conseguiria compartilhar um link específico de um conteúdo específico, né? Então, por isso, nós temos esses dois universos, onde o mais perfeito para um software de um sistema web de grande porte seria o uso de rotas. Então, nesse exemplo, que também deixo passo a passo na sequência, eu vou fazer com vocês um exemplo em que essa troca, né, acontece através da configuração de rotas, tá bom? Até daqui a pouco. Vamos lá, então, eu vou criar um projeto aqui usando rotas. A ideia é eu criar como se fosse um sistema para ter páginas de poemas. Eu poderia ter quantos componentes fossem necessários, e aí eu vou configurar as rotas para vocês verem essa reatividade usando o recurso de roteamento, ok? Então aqui eu vou criar um projetinho chamado Angular Rotas. Pode escolher em qual diretório você vai criar. Eu vou usar SSS como nos projetos anteriores. Inclusive aqui eu vou trazer mais uma explicação sobre essa arquitetura correta de uso de CSS. Aqui a gente coloca no e não. Feito isso, eu vou entrar na minha pasta do projeto Angular Rotas e, como de costume, né, Code Font, porque ele abre já um outro Visual Studio aqui. Ok. Como eu quero simular que eu vou ter duas páginas, poderia ter até mais, eu quero ter duas páginas de poemas, poema 1 e poema 2. Então, eu vou criar componentes para isso, certo? Eu vou criar o componente poema 1, poema 2. NG, poema 1.
E na sequência, eu vou criar o MG Poema 2. Dois componentes para a gente fazer essa simulação de rotas aqui. Aqui os dois componentes, né? Ele trouxe para vocês aqui a estrutura completa, o componente poema 1 e o poema 2. O que a gente precisa fazer aqui? No meu componente principal, que é o app, eu vou no TypeScript e vou ter que importar, na verdade, não a API, mas componentes e diretivas que fazem parte da API de rota. Então, aqui no import, você vai trazer, além do router outlet, você vai trazer o router link, você vai trazer também o router link active e o router outlet, como eu falei, já está aqui. Então, vamos ver, explicar certinho o que cada um deles faz, né? Eu tenho aqui o router link, ele vai substituir aquele antigo ahref, que são os links propriamente ditos, né? Ele vai mudar a URL e carregar o componente. Esse router link active aqui, ele seria mais para a questão do CSS. Ele aplica a classe quando a rota está ativa, né? Ele traz aqui, por exemplo, a class active quando você está com o home ativo. E o router outlet, que talvez seja o mais importante, é o local onde a rota vai ser carregada. Ele injeta o componente. Então, vocês vão ver que depois eu vou ter um trecho onde eu tenho o router outlet. É lá que vai ter a injeção do componente, correto? Então, a gente precisa desses carinhas aqui. Bom, depois que você fez os imports aqui, né, dos componentes diretivas, eu vou ter que basicamente deixar explícito o que eu vou usar. Então, essa linha do imports aqui, ela é uma conquista, né? Porque antes a gente tinha que fazer isso dentro dos módulos, ng módulos do Angular anterior. Nessa versão, eu já consigo configurar aqui, né, o que eu vou usar nesse componente, deixando esse componente mais independente. Então, além do router outlet, eu importei também o router link e o router link active. Professora Adriana tem o hábito de forçar aqui o standalone. Continuem fazendo isso e podem salvar. Feito isso, gente, vocês vão usar agora um arquivo que vocês até então não tinham usado no projeto. Então, no componente principal, que é o app, se vocês verem aqui, ó, eu tenho o app.routes.ts, que é o arquivo, né, de configuração de rotas. Então, eu tenho aqui o routes, que é o principal, mas eu vou ter que importar também os componentes que eu vou usar para minhas rotas. Então, eu vou usar Poema 1 e vou usar o Poema 2. Então, você vai ter que importar esses dois componentes para cá. Depois que você importou os componentes, eu preciso ainda aqui no Export Routes criar o meu array de rotas. Então, nesse arquivo, eu vou iniciar a construção do array de rotas que eu vou utilizar. Eu vou digitar aqui e depois eu vou explicar para vocês, porque tem algumas características bem importantes, tá? Então, aqui eu vou construir o meu primeiro. Opa, aqui dentro. Então, aqui dentro eu vou fazer uma configuração de rota. Essa é a primeira do meu array, já vou explicar ele daqui a pouquinho, tá bom? Aí eu venho para outro, pet,
que vai ser, no caso, o poema 1. Ele é um componente, na verdade, um componente de poema 1. Vou pro outro pet, que vai ser o poema 2. Também é um componente, poema 2. E o meu último pet aqui, Redirect, poema. Essa é a recomendação do Angular para vocês configurarem essas rotas. E tem duas características aqui. Além dos componentes que eu vou usar, que é o componente 1 e componente 2, uma recomendação, né, de segurança é que você tenha esse redirect to aqui do PetMatch, que faz, na verdade, o quê? Ó? Ele começa vazio. Então, o que ele está falando? Quando o usuário não definiu ainda a rota, não clicou, quando eu tiver com a rota vazia, o que vai ser aberto vai ser o poema 1. Então, essa é a recomendação da primeira linha de rota. E aí depois ele vai caminhar, né? Ele vai poder se movimentar para poema 1 e poema 2, que são os meus componentes. Entretanto, se tudo isso falhar, até por uma questão de segurança mesmo, né? Não existe poema 1, não existe poema 2, a pessoa clicou em uma rota que não existe, ele vai para minha rota coringa, que é essa linha aqui. Então, se tudo deu errado, ele vai carregar poema 1 também. E no Angular isso faz diferença, tá? A recomendação pede para que você comece com a rota vazia, informe os seus componentes de rota e depois ainda configure a sua rota coringa. Correto? Então aqui eu estou com a configuração pronta de rotas. Se você tivesse mais componentes, né, você colocaria aqui na sequência. Para vocês também entrarem aqui no arquivo appconfig.ts para conferir se de fato tem a ativação do sistema de navegação. Quando a gente cria o projeto já nessa minha versão aqui, ele já traz, né? Ó, ele trouxe aqui o import routers, trouxe tudo que eu preciso. Dá uma conferidinha se de repente você está usando uma versão diferente da minha, se ele já está com todos os imports necessários aqui. E isso daqui, na verdade, o que ele faz? É o Angular ativando o sistema de navegação de rotas. Você configurou lá anteriormente e esse arquivo é responsável por fazer a ativação, tá bom? Então, agora, no app.html, né, que é o componente principal, eu vou criar o meu layout. Vou apagar o que eu tenho aqui, tudo, e vou construir aqui e depois eu explico para vocês, tá bom? Bom, como vocês não vão querer acompanhar eu digitando tudo, eu vou pausar o vídeo, terminar aqui a minha construção e depois eu venho explicando para vocês, então, o que eu fiz aqui, correto? Então, o que eu fiz aqui, pessoal, nesse app.html aqui. Nesse app.html, eu criei o meu topo, né? O meu cabeçalho aqui, que vai se chamar meu poemas, para ter um título, né? Um H1 lá em cima na página. Eu vou ter um subtítulo chamado Versos que atravessam o tempo e a alma. Percebam que eu tenho algumas classes aqui para que eu possa depois configurar isso no SCSS, Class Topo, Class Container e Class Subtítulo. Eu criei um menu de navegação em que eu tenho, na verdade, ó, lembra que eu falei que ele substitui, que a rota vai substituir o href? Então, eu não tenho mais a href, eu tenho a
Router Link. Quando eu clicar nesse daqui, ele vai ter a minha classe de ativo, para ter uma configuração de ativo, e ele vai chamar o componente poema 1. Então, primeiro poema, e aí eu vou ter outro router link, que é o poema 2, que vai chamar o segundo poema. Então, com isso, eu tenho o menu de navegação substituindo os antigos ahrefs que a gente usava no passado. O meu cabeçalho, né, meu header termina aqui, aí eu vou ter o meu main, e aqui que está a grande sacada. Então, eu tenho o header, que é o cabeçalho, o main e o folder, que é o meu rodapé. No meu main, que é onde vai nascer o meu conteúdo dos componentes, percebam que eu trago aqui, né? Aqui o componente, onde a rota vai ser renderizada, eu trago o router outlet. Então, pela lógica, o meu componente, quando eu clicar na rota, vai ser renderizado aqui dentro. Então, eu passo a trabalhar com a mudança de trechos da página. Perceba que eu continuo tendo, né, single page application. É uma única página em que eu troco os conteúdos e nesse meu exemplo eu não estou trocando conteúdo com signal, eu estou trocando com rotas. Então, onde vai ser renderizado o conteúdo? Dentro de router outlet. Feito isso, você já pode ir lá no seu terminal, né, e rodar o servidor, o ngserve aqui, para depois você vir aqui e testar. Então, até agora, ó, ele construiu sem nenhuma configuração de estilo, mas eu já tenho aqui o router link para primeiro poema e segundo poema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos construir esses componentes do primeiro poema e do segundo poema para que a renderização aconteça aqui embaixo, ok? Diante do que eu expliquei para vocês, né? Agora eu vou modificar o meu poema 1, o meu componente poema 1. Então, no meu poema 1, no meu template HTML, eu vou colar aqui já o que está lá no material de vocês, né? Eu só trouxe para cá um poemazinho que eu inventei aqui, né? Até gerei. Poema é silêncios entre versos, eu não estou fazendo nada muito avançado aqui, apenas criei de novo título, as classes bonitinhas para depois configurar via CSS. E coloquei então o poema 1 aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no poema 2. Ó. Vou pegar esse conteúdo do poema 2, vou jogar no componente poema 2.html para construir o meu template do poema 2. Vamos lá dar uma olhadinha para ver se agora as rotas estão funcionando. Ó, embora sem folha de estilo, quando eu carrego, ó, nessa porta, meu servidor, ele já procura a rota vazia. A rota vazia é o poema 1, ele trouxe para cá. Quando eu clico em segundo poema, como eu tenho o router link configurado lá, ele traz e vai trocando apenas essa parte da minha single page. E aí, é claro, você poderia ter vários outros componentes em que você trabalharia também a configuração de rotas, certo? Aqui no material que vocês estão seguindo passo a passo, eu preparei uma folha de estilo global, e aí é importante entender isso daqui, ó. Lembrando que eu estou usando SCSS, então por isso essa folha de estilo foi padronizada dessa forma. Eu vou pegar essa folha de estilo global e colocar no style.sss, porque ela é global. Salvei. E além disso, eu deixei preparado uma folha de estilo para poema 1, que eu vou colocar ela no poema 1, no componente poema 1. E como o poema 2 vai ter o mesmo estilo, eu vou colocar ele no poema 2. E vou salvar. Salvar e salvar tudo. Vamos ver se aplicou.
Então, agora ele trouxe, ó, poema 1, poema 2 está usando a folha de estilo local e a minha estrutura está usando a folha de estilo global, certo? Então, com isso, eu trago para vocês um exemplo de rotas e do perfeito funcionamento dessa configuração de rotas. Entretanto, ainda falando de folhas de estilo, se vocês observarem, eu dupliquei conteúdo aqui, ó. Então, no poema 1, eu coloquei um CSS, e no poema 2, eu dupliquei o mesmo SCSS. Afinal de contas, isso é uma prática? Sim, às vezes a gente acaba fazendo isso no dia a dia, que até parece mais rápido. Mas eu deixei aqui, ó, para vocês continuarem esse material, melhorando a arquitetura do SCSS. O que eu vou pedir para vocês, então? Eu vou pedir para vocês salvarem esse projeto, guardar ele do jeito que está, duplicar o projeto para Angular Rotas 2 e implementar aqui esse passo a passo para vocês entenderem, né? Esse meu exemplo em que eu tenho layout poema 1 usando o layout A, né? E poema 2 também usando o mesmo layout. Ele está usando o mesmo HTML e o mesmo CSS. Afinal das contas, duplicar nos dois arquivos é uma prática elegante? Não é uma prática considerada muito elegante. Se você vai usar para os dois componentes, a gente tem que praticar algo que se chama componente reutilizável. Que aí sim você deixa a configuração do CSS nesse componente reutilizado e aplica de forma a diminuir a duplicidade de CSS. Então aqui você vai seguir esse passo a passo para entender como que eu trabalho com essa questão do encapsulamento do CSS, beleza? Como proposta final, seguir esse passo a passo até o final para entender essa segunda versão em que eu faço de fato o uso do SCSS de forma 100% elegante. Eu espero que vocês tenham entendido o uso de rota. Quando a gente lê documentação de rota parece algo complexo, não é mesmo? Mas com esse projeto deu para entender que é bem tranquilo trabalhar.